da tua glória. Eu quero ver teu rosto, eu quero ver tua face, quero viver o encontro, quero mais de ti. Som. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória, ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Quem está no grupo aqui da igreja? Quem está? Você viu ali a mensagem que eu mandei alguns minutinhos atrás? Isaías capítulo 66. Meu Deus do céu, quanta revelação num capítulo apenas. Irmãos, eu sei que para muitos o que eu tenho pregado é uma loucura. Muitos ouvem uma vez, 1 minuto, 2, passam para frente, porque hoje em dia está assim, muitas vertentes, muitas informações, muitos caminhos, quem está entendendo? Mas você que tem acompanhado desde o início, você que tem sede da palavra, você que é assim como eu, que quer conhecer a verdade que está na Bíblia e não na mente ou no coração dos homens, eu acredito que você fica tão maravilhado, impactado como eu tenho estado. Toda a Bíblia já nos prepara para o novo céu, para a nova terra. E ali no capítulo 66 de Isaías, o Senhor ainda deixa bem claro que aqueles que são lançados no lago de fogo, nós teremos acesso a eles. Nós veremos lá os cadáveres tomados de vermes que nunca morrem e sendo queimados por um fogo que nunca apaga. Então imagina só essa situação. Por isso que no novo céu e na nova terra o pecado não vai entrar, porque nós já vamos estar vacinados. A gente já vai ter entendido perfeitamente qual é o salário do pecado. E estaremos com um corpo glorificado, que é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus morando dentro de nós. Por isso devemos cuidar para construir sobre a rocha, que é Jesus, com pedras preciosas, com ouro, com boas obras, porque são exatamente essas boas obras que trazem o galardão para nós no reino dos céus e na volta do Senhor Jesus. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a senhora do Senhor que irá acompanhar conosco e participar deste culto pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer e nos levar para outro nível, para que a gente traga o que é espiritual para a nossa vida. Porque quem vive só visando o material tem uma vida muito triste, momentânea, passageira. Mas quem traz o espiritual e se prepara para a volta de Jesus, esta pessoa segue o foco, o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Amém? O centro da igreja é Cristo, o mediador é Cristo. Bom, senta aí, eu vou ter que ler um negócio antes de começar o culto. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo, se Deus nosso Senhor quiser, em Hebreus capítulo 7. Mas olha só o que está escrito aí em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Pai, seu Jurandir, boa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Ou seja, preste muita atenção nisso.
Porque Jesus não está falando aqui só para as multidões, mas está falando para as multidões e para os futuros apóstolos. Quem está entendendo? Para as multidões e para aqueles que seriam os pastores das multidões, aqueles que seriam os mestres das multidões, aqueles que estariam sendo usados pelo Espírito Santo para apacentar as multidões. Quem está entendendo? Jesus aqui, a Bíblia fala claramente, o apóstolo Levi, o apóstolo Mateus, ele fez questão de expor claramente que Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele disse assim, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedinho minguinho querem carregá-los, movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios. Filactérios era uma caixinha de couro que eles escreviam mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20 do Velho Testamento, e eles aumentavam os filactérios, as caixinhas, os mandamentos escritos, e tinham aquilo como amuleto, muito semelhante ao que a nossa geração faz, de imprimir o Salmo 91, 23, 40, 13 e ficar colocando pela porta, no carro. Quem está entendendo? Os fariseus pegavam algumas mensagens, escreviam em papiros e colocavam dentro de uma caixinha de couro, ou na testa, para todo mundo ver que ele tinha a palavra, ou então no braço esquerdo. Amém? E o Senhor Jesus fala sobre isso, que eles aumentam os seus filactérios, que eles praticam as obras com o fim de serem vistos aos homens, e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, que são as igrejas da velha aliança, se chama sinagoga. Amam as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, Jesus está falando para as multidões e para os discípulos, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois o quê? Vós todos sois o quê? Irmãos. Então o que eu sou seu? O que você é meu? Vamos continuar. A ninguém chameis mestre, um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está onde? Nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia. Quem? O Cristo, o ungido, o Salvador, o Filho de Deus é o nosso guia, é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí eu te pergunto, qual igreja que você conhece consegue ficar de pé diante dessas palavras? Pensa em todas as igrejas que você já entrou, sistemáticas, onde os homens amam os primeiros lugares. Os altares já é feito só de cadeira, para os mais importantes se assentarem.
aonde se você não tratar como Senhor, como pastor, como bispo, como apóstolo, então você não tem vergonha na cara, você não tem respeito, nem te responde. Se for para te responder, é para te xingar, por falta de temor. Aonde as ovelhas ficam até com medo de falar com um pastor, ou com um bispo, ou com um apóstolo, com medo de tomar um coice já, por não saber se expressar. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Olha o que a gente aqui na Igreja de Cristo devemos praticar até a volta de Jesus. Olha qual é a doutrina desse ministério. Não vem de mim, não foi criada no ano 2021. É o que Cristo falou para a igreja primitiva, para os primeiros cristãos, para os seus discípulos. Entenda, o Espírito Santo tem 5 trabalhar. No meio da igreja ele levanta pessoas com talentos, pessoas para serem profetas, pastores, apacentarem o povo, outros para profetizarem, outros para evangelizarem. Ele levanta pessoas com talentos no nosso meio, mas não é para a gente dominar sobre o povo, não é para um ser maior sobre o outro, mas quanto mais ele te der talento, mais é para você servir a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o próximo, o seu irmão. E você, irmão, que não tem talento, mas vê alguém que é chamado ou para ser apóstolo, ou profeta, ou pastor, ou evangelista, ou mestre, você não pode idolatrá-lo por causa do talento que ele tem. Você deve entender que um só Espírito é que ministra sobre nós todos esses talentos, e que aos olhos de Deus não há acepção de pessoas, diferença. Todos nós somos valiosos para o Senhor. O problema hoje em dia não está só nos líderes. Você acha que o problema está só nos líderes? Não, com certeza não. O problema está também nas multidões, no povo, porque o povo se deixa adorar muito fácil. O povo facilmente já começa a aplaudir e dizer para o homem: você é o melhor, você arrebenta, você é o cara, eu estou contigo até a morte, o que precisar contar comigo. E o camarada o quê? Estufa o peito e começa a pisar em todo mundo. Por quê? Porque eu já tenho uma classe de pessoas que me sustentam. Então é o povo que acaba sustentando sistemas. É o povo. Por quê? Que não atentam para a palavra de Deus. Os líderes não atentam e o povo também não. E a igreja entra em decadência. Guarda isso, se puder, sublinha aí. Eu vou mandar no grupo lá, se eu já não mandei. Eu acho que eu mandei. Se eu não mandei, eu vou mandar. Isso daqui é uma igreja aos olhos de Deus. Quem entende isso? Guarda isso no seu coração. Vem aí a consagração dos colaboradores, dos diáconos, que são os obreiros. Diácono, obreiro, é a mesma coisa, que fizeram o curso, que estudaram conosco, que aprenderam coisas semelhantes que eu estou pregando aos irmãos. Presbíteros, pessoas que vão pregar aqui, não vai ser só eu que vou pregar, não. Inclusive vai ter pessoas do povo que vão pregar também. Por quê? Porque eu creio que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, habita no coração dela e dele também. Se Deus quiser usar aquela boca para falar, vai usar. Ao contrário de igrejas por aí, a gente não vai ficar trazendo pregador de outro ministério para pregar aqui, pagando cachê e vindo pregar cada um uma sorte de doutrina. Não, a gente que está se alimentando da mesma água, do mesmo pão da vida. A gente assim vai se edificar uns aos outros. Quem está entendendo? Guarda essa mensagem no seu coração. Somos irmãos. Até se você puder me chamar de irmão João, você vai fazer um bem enorme. Por mais que Deus tenha me dado o talento de pastorear, por mais que Deus esteja me dando o talento de ser mestre da sua palavra para pregar, fazer conexões, ensinar, mas pode me chamar de irmão, porque é isso que o Senhor Jesus quer. Ele é o bom pastor. Hoje em dia querem comprar o cargo dele, né? O bom a vida pelas ovelhas. Estou fazendo isso, aquilo, aquele outro. Não. O bom pastor já deu a vida pelas ovelhas. É Jesus. E nós somos o quê? Irmãos. Ainda que tenha o chamado para ser um apóstolo, um mestre, um profeta, um pastor, um evangelista. Nós somos
E só quem é digno da nossa adoração é o único sacerdote, o sacerdote eterno, que é quem? E aonde você me prova que ele é o sacerdote eterno? Aonde está escrito que ele é o sacerdote para sempre? Aonde? Qual livro? Qual capítulo? Hebreus, capítulo 7, que é o que a gente vai concluir. Agora, olha que dificuldade para você me responder uma pergunta tão simples. Irmãos, tomara que o nosso trabalho não seja em vão, porque se você não guardar palavras como essa, amanhã depois qualquer um lhe engana. Quem está entendendo? Guarde a pá. O que você acha que me reformou? Foi a palavra. Eu já falei outra hora e eu repito, eu não saí do ministério porque eu estava insatisfeito com o meu salário, porque eu estava insatisfeito com as cobranças. Não, tudo isso eu já vinha há 10 anos suportando, e para mim já era natural. Chegar lá, tomar na cara porque não bateu uma meta, era natural, eu já vivia naquele meio. O salário não tinha nem como reclamar. O que me deixou inconformado foi conhecer a verdade e ver que eu vivia numa mentira. O que me deixou inconformado foi Deus me revelar mensagens como essa, eu entender que dentro desses ministérios sistemáticos é totalmente diferente. É exatamente como os fariseus eles faziam, gostando dos melhores lugares e de chamar atenção, é como hoje em dia as igrejas sistemáticas estão. Quem entende? Pode se colocar de pé, vamos falar com Deus. É isso, Senhor, que o Senhor queria que entregasse, né? Vamos continuar agora o nosso culto. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus, o louvando, pois o nosso Deus habita em meio aos louvores. E que possamos ser verdadeiros adoradores. Em nome do Senhor Jesus. Receba o nosso louvor, Pai, a nossa adoração. O Senhor é santo, é maravilhoso, é digno de toda a glória. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra, a procurar alguém que te adore em alguém que espírito. te adore em espírito, Alguém que te adore em verdade. alguém que te adore em verdade. Pai, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim. vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção que é o Espírito o Santo. óleo precioso da unção, E me faz segundo o me teu faz coração. segundo o teu coração. Acha em mim Achei em mim um verdadeiro adorador, verdadeiro adorador, com vestes de louvor. vestes de louvor. Contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. A ti meu coração, A ti meu a nossa oferta, o nosso coração, a nossa vida, é o nosso sacrifício vivo para cumprir a tua palavra, ó Pai. verdadeiro adorador. Pai, vem com o teu amor, Senhor, vem cuidar de Sei nós. que os teus olhos Estão sobre a terra a procurar, estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em alguém que espírito, te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, Vem e derrama sobre mim, e derrama sobre mim o óleo precioso da o unção, óleo que é o precioso
Espírito Santo, vem Espírito Santo, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. meu Dou a coração. ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir A minha oferta de amor, dou a ti meu coração. Dou a ti meu coração, Meu Deus, meu Pai, achei em mim um verdadeiro adorador. Meu Deus, meu Pai, achei em mim um verdadeiro adorador. E com as mãos no coração, peça ao Senhor para te modelar, peça ao Senhor para te refazer. Diga ao Senhor: eu quero viver guiado pelo teu Espírito. Diga ao Senhor: eu quero viver guiado pela tua palavra. Igreja, busque a força do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade, para adorá-lo nas orações, mas também nas atitudes, nas escolhas. Você pode falar com Deus agora, você pode buscar o fortalecimento espiritual, até porque a verdadeira libertação não está apenas em uma oração, mas está em conhecer a verdade, em conhecer o Senhor Jesus, em se render à verdade, em se render à palavra do Senhor Jesus. Então se renda a Ele agora, se entregue ao Senhor nesta noite, peça ao Senhor para te tomar pela mão, peça ao Senhor para guiar os teus passos. Nos pega em teus braços, Senhor, cuida da nossa vida. O teu povo está aqui porque te ama, porque busca o teu caminho, a tua direção para a sua vida. O teu povo está aqui, Senhor, porque tem sede de ti. Diga ao Senhor: eu tenho sede de ti. Diga: eu tenho sede da água da vida. Eu tenho sede e fome de me alimentar do Senhor. Vem nos alimentar, vem nos fortalecer, vem abrir os nossos olhos da fé, vem aumentar, Senhor, a nossa fé, para que venhamos a crer na santa palavra de Deus, na tua volta, na tua vinda. Ó Senhor Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos e nos apacenta.
casa nós deixamos ela para o Rei Jesus. Peça para o Senhor: apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Tudo que queremos é te adorar, Pai. Nos reunimos aqui para cultuar o teu santo nome. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei. O Senhor é o Rei dos Reis, Jesus. O Senhor é o nosso Salvador. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Que o seu nome cresça. Enche este lugar. Encha, Senhor, o nosso coração, a nossa mente com a tua palavra, com o teu Espírito, com a tua luz. Brilha, Senhor, com a tua luz nos nossos caminhos, no nosso coração, na nossa mente. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aproveita, Senhor, e queima tudo que te desagrada. Essa casa é tua casa, ó Rei dos Reis. O nosso corpo, o nosso coração é o teu santuário, a tua morada. O Senhor disse que todo aquele que crê no Senhor e na tua palavra, o Senhor e o Pai vem e faz nele morada. Te adoramos, te agradecemos pelas tuas muitas misericórdias, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo pão de cada dia, pela oportunidade de estar em tua casa de oração, pela oportunidade de ter acesso às sagradas escrituras. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu cuidado. Igreja, diga: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, a minha família ao Senhor, para que seja feita a tua vontade. Pai, me alimenta com o maná celestial que é Cristo Jesus, para que eu possa seguir no caminho estreito, na porta apertada que me conduz à vida, ao reino dos céus, ao encontro contigo. Diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é digno de toda a glória. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, abençoado, por gentileza. Muito boa noite
A senhora, o senhor que está assistindo de casa, né? Eu peço desculpas, eu estava tão envolvido pelo que o Espírito Santo me encarregou de entregar ao povo no início do culto, que eu até esqueci de entregar o link, né? Mandar o link no grupo da igreja. Mas os irmãos, né, que por intermédio do link no grupo entraram, sejam muito bem-vindos, e vamos continuar o nosso estudo em cima de Hebreus capítulo 7, aonde nos ensina aonde Jesus Cristo, nosso Rei, está e qual o seu ofício. Amém? Hebreus capítulo 7, vamos a partir do versículo 25, mas eu não vou me ater ao versículo 25 e 26, porque nós pregamos durante a sexta passada e a terça-feira agora. Vamos avançar. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Esse louvor é muito lindo e fortalece a nossa fé. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As aflições, as perseguições, as dificuldades, as doenças, todas as coisas, não só as portas que se abrem, não só as coisas que dão certo, mas nas aflições e nas lutas somos formados mais do que vencedores. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, que possamos avançar no conhecimento da Tua Palavra, não para que tenhamos apenas o conhecimento, mas para que venhamos a ser contatados pelo Espírito Santo dentro de nós, sobre como devemos de viver e como devemos de agir. Pai, fortalece o Teu Espírito dentro da Tua igreja, dentro dos irmãos que são alcançados por esta ministração, por este culto. Senhor, que não sejamos carne, agindo com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o patrão, com o empregado, com o empregado. Que não sejamos carne, tirando proveito, explorando o próximo, mas que sejamos o Espírito, pagando o mal com o bem, Senhor. Pagando o mal com o bem, que possamos retribuir o bem para aqueles que querem o nosso mal. Orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem e amar os nossos inimigos, como diz na Tua Palavra. Que os nossos olhos, que são a candeia, a lâmpada do corpo, sejam bons, que a gente consiga focar no reino dos céus e não nesse mundo, porque quando os olhos olham para duas coisas, a visão, a vista fica turva e nós não conseguimos nos concentrar. Que possamos ter os bons olhos e focar no reino dos céus, no nosso Salvador, naquele que há 2000 anos atrás morreu por nós,
foi o sacrifício pelo nosso pecado, pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ressuscitou. E é poderoso para nos ressuscitar também. Diga assim seja, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei se isso tem acontecido com alguém aqui na igreja, mas comigo tem acontecido. Eu não olho com aquele olhar julgando a ninguém, Deus o sabe, Deus é a minha testemunha. Mas é incrível como você consegue, uma vez que você entende o que é espiritual e o que é carnal, como você consegue enxergar quando as pessoas estão na carne ou no espírito, ou quando você está na carne ou no espírito. Chega a ser assustador. Não sei se alguém já está chegando a esse nível de conhecimento, de sabedoria, né? De aprofundamento na palavra de Deus. Mas você fica assim, meu Deus do céu, meu Deus. Que Deus também te amadureça a esse ponto. Porque você, sendo amadurecidos pela palavra, a gente só tem a ganhar. A gente não tem nada a perder. A gente só tem a ganhar. É incrível, né, em algumas situações, às vezes até dentro de casa, com a minha esposa, alguma coisa que às vezes faz até eu olhar ela meio torta assim, sabe, porque me incomoda. Aí depois eu lembro daquilo e eu penso, eu só olhei meio torto porque a minha carne se manifestou. Porque se fosse o meu espírito, nem olhar torto eu ia olhar, porque o olhar torto não resolveu nada. Foi só a minha carne se expressando. Então chega um ponto que você fica assim, numa luta total, diária, para tentar ser um espírito com o Senhor e não viver na carne. Está entendendo? Para quem não entende, ouve uns negócios desses e fala, pastor está ficando meio doido. Mas quem está no espírito ouve isso e fala, realmente a vida nesse mundo é assim. A gente tem que cuidar, porque a qualquer momento a gente sai do espírito e vai para a carne. Outra hora, ou então a maioria dos crentes religiosos pensam que é impossível, que quem está no espírito é espírito e ponto final. Mas não. Qualquer pessoa, inclusive Pedro, né? Pedro, que andava do lado do Senhor Jesus, de um momentinho, no mesmo dia, de uma hora para outra, ele recebeu o Espírito de Deus e confessou, Jesus é o Cristo. E daqui a pouquinho, logo ali na frente, quando Jesus falou, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar, porque eu tenho que pagar o preço do pecado do povo. Pedro virou para ele, não faça isso contigo, Senhor, está doido? Começou a repreender Jesus. Jesus virou para ele e falou, arreda de Satanás. Por que Satanás? Porque a palavra Satanás quer dizer adversário. E o que um adversário faz? Pensa no jogo de futebol, o que um adversário faz? Não deixa passar, não deixa avançar, não deixa fazer o gol, não deixa ganhar, quem está entendendo? E Pedro naquele momento queria impedir do Senhor Jesus cumprir a missão que o Pai tinha dado a ele. E por isso ele disse, você está sendo para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então todo momento que a gente cogita das coisas dos homens e as coisas de Deus ficam em segundo, terceiro, quarto plano, a gente está satisfazendo Satanás. A gente está fazendo o trabalho de Satanás, sendo o adversário. Então fácil não é. Eu não sei se você já reparou isso, se não eu quero deixar bem claro para você. O nosso ministério que Deus nos entregou é um ministério que não foca em lucro, não foca no financeiro. O dinheiro aqui é em último lugar só para pagar as contas. Mas foca na santidade, na vida espiritual, no estar preparado para a volta do Senhor. Porque isso é Bíblia. Isso é o que o Senhor Jesus ensinou. Quem entende? No versículo 25 nós estudamos a palavra de Deus, onde diz que o Senhor Jesus Cristo, por isso também
pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, 3 partes em um só versículo. Primeiro, pode salvar totalmente. Segundo, só podemos chegar a Deus por intermédio de Jesus, ele é o único mediador. E terceiro, ele vive eternamente, ele intercede por nós sempre. Faz 2000 anos que ele ressuscitou e ele continua no mesmo lugar, assentado à destra de Deus, orando por mim e por você, intercedendo por mim e por você. Amém? Não vou nem entrar no assunto salvar totalmente, porque aí eu já vou ficar 1 hora pregando aqui. Quem estava aqui quando eu preguei sobre salvar totalmente? Sozo, soteria, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo, por ali, no capítulo 1 em algum versículo, depois você lê a Bíblia lá também, tudo também mastigadinho, né? Quem está entendendo? Desenvolvei a vossa salvação, a palavra de Deus que é poderosa para salvar a sua alma. Ou seja, o Espírito é por onde começa a salvação, mas a gente tem que avançar, e tem muita gente que não quer avançar. Você há de concordar comigo que hoje em dia há igrejas que pode tocar rock, pode dançar, pode fazer o que quiser. Por quê? Por quê? Porque somos salvos pela graça. Eles entenderam que a salvação é de graça, e de fato a salvação é de graça, mas eles não estão preocupados com o reino. Estão vivendo um momento como aquele momento que viveu o filho pródigo, que era filho, eu já sou filho, agora me dá a minha herança que eu vou viver a minha. Se chegar num ponto, né, depois porque geralmente essas igrejas assim são jovens, né? É 20, é 30, é 40 anos, são pessoas jovens. Mas quando tiver lá às vezes nos 50, nos 60, 70, se Jesus não ter voltado ainda, aí quem sabe não faz que nem o filho pródigo quando caiu do cavalo, se arrepende e volta para a casa de quem? Ou seja, eu sou filho, por quê? Porque Jesus morreu por mim, mas eu quero ser governado pelo Senhor, eu não quero ser governado pelo mundo. Você já tinha visto essa parábola desse jeito? É o que Deus tem nos entregado. Vamos continuar. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Diga glória a Deus. Eu fico alegre porque eu sei que nessas palavras eu exalto o Senhor Jesus. Ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, e ele é separado dos pecadores, e ele está mais alto do que os céus. Ele atravessou os céus. Sabe onde é que ele está? Diga, à destra de Deus. E terça-feira eu falei muito sobre isso. Quem estava aqui terça-feira? Falei muito sobre isso. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, na hierarquia que há, ele está acima. Ele está mais alto do que potestades, demônios, anjos rebeldes, que são os anjos caídos, que tramam com Satanás, que obedecem ao adversário, ao inimigo de Deus. Quem está entendendo? Jesus está acima. Pastor, mas e o que tem? Eu sei que Jesus está acima, mas eu estou aqui embaixo. Aí a gente viu em Efésios capítulo 2, versículo 6, que a gente está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, nós estamos espiritualmente unidos com Cristo. Cristo nos representa lá no céu. E aí você tendo Cristo lá no céu representando você, você quer vencer os demônios como? Jogando sal grosso na sua casa? Dando a volta de azeite? Botando a ruda na orelha? Mas por que os crentes fazem isso? Porque estão desatualizados, porque ainda estão olhando para o tempo da lei, da velha aliança, não estão olhando para o tempo da graça, da nova aliança, aonde um
um nome foi posto sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Rei. E qual é esse nome? Não esqueça disso. Aí você acaba concebendo a revelação do Espírito Santo e entendendo que você não precisa de nada palpável. O que você precisa é do nome do Senhor Jesus e contatar a Deus no seu espírito. Hoje eu estava estudando um pouquinho sobre o sonho de Jacó. Ele pegou uma pedra, colocou na cabeça e dormiu. Quando ele dormiu, ele viu uma escada. Quando ele abriu os olhos, a escada não estava lá. Quando ele estava com os olhos fechados, dormindo, a escada estava lá. Por quê? Porque aquela escada não estava fora, aquela escada estava dentro. O que liga os céus com a terra não está lá fora, está aqui dentro. Será que você entende isso? O que liga os céus com a terra não é esse salão. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. O que liga os céus com a terra é o que Deus, Ele construiu a sua imagem e sua semelhança para fazer morada, para morar dentro. Que é quem? O ser humano. Isso. Então vamos continuar. Versículo 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias, primeiro, por seus próprios pecados, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, você ouviu aqui a palavra sacrifício? Quem ouviu a palavra sacrifício? E por que foi esse sacrifício? Aliás, primeiro, por que os sumos sacerdotes da antiga aliança, eles ofereciam este sacrifício? Por quê? Por causa do pecado. Deixa marcado aí Hebreus e dá um pulinho lá em Levítico para você ver quando que isso começou. Levítico, capítulo 7, capítulo 9, versículo 7. Levítico, capítulo 9, versículo 7. Entenda como era a religião no judaísmo, como que era a adoração, o culto a Deus no judaísmo. Olha só como que era. Levítico, capítulo 9, versículo 7. Quem está em casa, está dando para entender, está dando para ouvir bem o áudio? Eu sei que teve um momento que caiu, né, o áudio, minha irmã me deu um toque aqui, eu arrumei o plug novamente. Está dando para entender agora a pregação? Nós vamos ver agora em Levítico, capítulo 9, versículo 7, como que é no judaísmo para se adorar a Deus. Como que o povo fazia para adorar a Deus antes da vinda do Senhor Jesus, antes do sacrifício do Senhor Jesus pelos nossos pecados. Quando não tinha o sangue de Jesus para nos remir, para nos lavar, para nos perdoar das iniquidades, como que o povo fazia para poder chegar até a presença de Deus, para poder entrar na sinagoga, no templo de adoração? Diz assim: depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua oferta pelo pecado, e o teu holocausto, e o teu sacrifício. Olha aqui para o pastor. Olha como é que era no judaísmo. Ô Moisés, quer chegar diante do altar? Ô Arão, quer chegar diante do altar para ministrar pelo povo, para orar pelo povo? Quero, Moisés. Como que eu faço? Prepara um bode, prepara uma ovelha,
prepara um boi, prepara um holocausto, prepara uma oferta pelo teu pecado, porque se você chegar lá de mão vazia, você morre. Aí eu te pergunto, mensagens como essa, para muitos pregadores mercenários que amam o dinheiro, as riquezas, nos dias atuais, não vem a calhar? Não vem a calhar? Tá vendo, pessoal? Olha só, Moisés disse para Arão para chegar onde? No altar. Mas para chegar como? Com um sacrifício. Como que você chegou aqui hoje? A palavra de Deus fala: não te apresente perante Deus com as mãos vazias. Cuidado, hein? Para você não sair daqui amaldiçoado. Quem quer sair abençoado? Então prepara o teu sacrifício aí. É assim as pregações hoje em dia, ou não? Na maioria das igrejas sistemáticas, as pregações seguem essa vertente, esse pensamento, esse raciocínio. Pastor, por que o senhor está me mostrando aqui se a pregação é diferente? Porque aqui você entende Hebreus capítulo 7. O apóstolo Paulo está dizendo: no judaísmo, toda vez que o sacerdote ia chegar diante do altar, do templo, da presença de Deus, primeiro ele apresentava a sua oferta, o seu sacrifício. Continuando, disse pois Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta de quem? De quem? Está vendo, pessoal? Não é só eu que tenho que sacrificar, não. Vocês também têm que. É assim as pregações. Só que aqui a gente vê como era no judaísmo. Hoje em dia as igrejas se chamam de cristãs, mas estão tomadas pelo judaísmo. É tudo na base do sacrifício. É tudo na base do sacrifício. É tudo na base do pagamento. Quem está entendendo? Quer prosperar? É 10%. Quer uma bênção a mais, um acréscimo? É aquele voto de 30, 60, 300, 1000, 100. Isso é judaísmo. No judaísmo havia muito sacrifício, muito. Só que tudo isso o apóstolo Paulo fala que já era figura da morte de Jesus, e que leva o povo que uma vez já viveu nesses sacrifícios ser ainda mais grato a quem? A Jesus Cristo, a amar ainda mais ao Senhor que livrou o povo da lei, de todos os sacrifícios, de todas as ordenanças, e colocou para o povo princípios que não vem da pessoa, mas vem do Espírito Santo que habita dentro dela. Mas para isso a gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo agir. Quem está entendendo? Então primeiro, Arão, que era levita e que era o sumo sacerdote na época de Moisés, ele apresentava a oferta pelo pecado e o holocausto. E depois ele apresentava a oferta pelo pecado do povo e também o holocausto do povo. Volta lá em Hebreus, volta lá, vamos continuar. Hebreus capítulo 7, versículo 27, fala que Jesus Cristo, ele não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, como os levitas que vêm da linhagem de Arão, de oferecer todos os dias o quê? Sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por quê? Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, no Antigo Testamento, o sacrifício, ele era necessário, quem entende? Porém, no Novo Testamento, o que você acabou de ler aí? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar essa mensagem.
Senão parece que eu estou falando uma loucura, porque a maioria das igrejas, dos pregadores vão contra mim. Mas o que você acabou de ler? Que para o Senhor Jesus não é necessário, porque Ele se ofereceu uma vez por todas. E não só por Ele, até porque Ele não tinha que apresentar oferta pelo pecado por Ele, porque Ele nunca pecou. O sacrifício dele, ele apresentou, foi pelos nossos. Aí você quer falar para o povo, pregador, que eles têm que sacrificar para os para os pecados deles serem perdoados, para os pecados deles serem perdoados. Jesus morreu o quê? Em vão? Diga: Jesus morreu pelos meus pecados, uma vez por todas. Isso daqui não é fácil. Isso daqui não é fácil entender. Aliás, não é fácil entender, é fácil crer. Quem tem o Espírito Santo ouve isso daqui, testifica lá dentro e fala: glória a Deus, eu creio. Mas você explicar isso daqui é muito mais difícil. Eu vou tentar, amém? Posso tentar? Para lhe explicar, eu vou começar pelo capítulo 9, versículo 14. Olha o que diz o capítulo 9 de Hebreus, versículo 14. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo quê? Pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a quem? Ou seja, pega o código, entende esse versículo. Jesus se ofereceu a Deus sem, ou seja, ele não tinha pecado, ele não morreu por ele morreu pelos Mas como que ele se ofereceu a Deus? Pelo Espírito eterno, é o Espírito Santo, mas chama agora de Espírito eterno. Chama Espírito eterno. Você acha que foi em vão que o pregador, o apóstolo Paulo, escreveu Espírito eterno nesse versículo? Não foi em vão. Foi para que a gente entenda que o Espírito Santo, ele é eterno, e que o sacrifício de Cristo foi introduzido na eternidade. Entenda, o nosso tempo, ele é semelhante ao nosso tempo a uma régua, a uma caneta, uma linha reta, um tempo, um espaço-tempo que não volta mais. Não volta. Você nasceu em qual ano, dona Regina? 2001, né, dona Regina? Está com 21 anos, amém. Mas olha só, hoje nós está o quê? Até se emocionou. Hoje nós está o quê? Em 2021. E volta, o tempo volta. O nosso tempo é como essa caneta, ele só anda para frente, ele não volta. E esse tempo nosso, ele teve um começo, e ele terá como essa caneta. Tem um começo e tem um. Agora o tempo de Deus é como essa aliança. Qual o começo dela? Qual o fim dela? O tempo do homem na Bíblia Sagrada é chamada como cronos, cronológico. O tempo de Deus é chamado como kairos. O apóstolo Pedro vai dizer: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O profeta Isaías vai falar que a eternidade habita em Deus. Revelações tremendas, grandiosas. Quando se escuta pela primeira vez, nossos neurônios torram, queimam. Por isso você tem que ter sede de Bíblia. Aí você vai estudando, sua mente vai abrindo e se torna uma clareza. Quando o Senhor Jesus, ele encarnou, foi revestido de carne, ele viveu 33 anos nesse tempo. No tempo que eu e você vivemos. Porém, quando ele foi crucificado, ele morreu, ele se ofereceu a Deus, por intermédio do Espírito eterno, o sacrifício dele entrou na eternidade.
Eu queria ter uma aliança maior para você entender que ela está ao redor desse espaço-tempo. Esse espaço-tempo está dentro dela, quem está entendendo? Então o sacrifício de Cristo acessou, foi introduzido a e por isso que o apóstolo João, em Apocalipse 13:8, ele vai dizer que Cristo é um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Abre lá, Apocalipse 13:8. Olha só o que João falou e olha por que muitos até mesmo estudiosos, né, não creem em Apocalipse, não leem Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala sobre aqueles que vão adorar a besta. Diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles cujo nome vão adorar a besta, aqueles que não foram predestinados para Jesus, para Deus. Se lembra que eu preguei aqui desde o início, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo? Quem se lembra? Que eu falei, assim como uma mulher gera uma criança na barriga, Deus gera o nosso espírito, as pessoas dentro dele. Quando Deus soprou Adão, o espírito de Adão estava dentro. Deus é o pai dos espíritos, quem entende? E aqui está dizendo que o cordeiro, ele tem um livro, o livro da vida. Sabe que livro é esse? É o livro dos vencedores. E aqueles que não estão escritos nesse livro, quando se manifestar a besta, vão beijar os pés dela. São todos aqueles que hoje já a besta, o anticristo, o espírito do anticristo tem agido por meio dos governantes para destruir a família, para destruir o que é bíblico, para ir contra o que a Bíblia ensina. E eles têm o quê? Batido palma, têm aplaudido. Quando se manifestar a besta, adorá-lo-ão, ou seja, vai ser um nível acima, não vão apenas gostar ou bater palma, vão adorá-la. Todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida de quem? Do cordeiro que foi morto desde a fundação. Imagina quando uma pessoa que não sabe sobre Kairos e Cronos, sobre o tempo e sobre a eternidade, uma pessoa que não sabe que Cristo, o sacrifício dele foi introduzido na imagina essa pessoa quando lê isso daqui, porque vai dizer: não, mentira, Jesus não foi morto desde a fundação do mundo, Jesus foi morto 2000 anos atrás, uns 3000 anos depois que Adão foi feito. Aliás, uns 4.500 a 5.000 anos depois que Adão foi feito. Que história é essa? O pregador aqui, ele se perdeu. Ele não se perdeu. Ele não estava escrevendo Apocalipse do Cronos. Ele estava escrevendo Apocalipse da eternidade, do Kairos. Então ele está falando sobre algo que ele tem governo, porque ele viu mais alto do que todos nós. Eu falei aqui semana passada, e eu estou agora te provando por que Jesus Cristo salva Adão, salva Abel, salva Sete, salva Noé, salva Abraão, Isaac, Jacó, e salva todos os judeus que viveram uma vida temendo a Deus. Por quê? Porque ele é um cordeiro morto desde a fundação, porque o sacrifício dele saiu desse tempo que só anda para frente e foi introduzido para a eternidade. E na eternidade Deus tem acesso a qualquer era, a qualquer século, a qualquer ano, a qualquer dia do nosso espaço-tempo que a gente vive aqui na terra, que para Deus inclusive já se cumpriu.
só não se cumpriu para mim e para você. Leia Apocalipse, você vai ver que se fala de tudo que já aconteceu, não o que vai acontecer. Isso é Bíblia. É nisso que nós cremos. É nisso que nós devemos gastar o nosso tempo, em entender a palavra de Deus. Porque agora que eu entendo, eu consigo viver muito mais para Jesus do que antes. Porque hoje eu sei em quem eu tenho crido. Hoje eu sei o que a palavra me revela e eu quero passar para vocês. Outra época, amar Jesus, amava, mas tinha a obra mais como um cabide de emprego do que como um encargo dado pelo Espírito Santo de Deus. Quem entende isso? Volta lá em Hebreus, por gentileza. Hebreus capítulo 7, versículo 27. É que o tempo é muito curto, mas por favor, leia Hebreus capítulo 8, 9 e 10, leia. Muita coisa. E com todas as pregações que você tem ouvido, você vai entender melhor. Você vai ver o Senhor Jesus falando com Deus por intermédio de uma profecia do livro de Salmos, quando ele diz assim: sacrifício de animais não quisestes, por isso me formastes um corpo, e eis aqui estou para fazer a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então de unigênito ele passou a ser o primogênito. Unigênito quer dizer que ele é o único. Primogênito quer dizer que ele é o primeiro de muitos. Enquanto ele não havia morrido, ele era o único. Depois que ele morreu, Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante, somos adotados por intermédio do sacrifício de Jesus. Quem entende? Amém? Então leia capítulo 8 de Hebreus, capítulo 9, capítulo 10. Vamos ler de novo o versículo 27 do capítulo 7. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por quê? Porque o Senhor Jesus fez isto uma vez o quê? Por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, ele fez isso uma vez por todas. Então esse negócio que tem que fazer sacrifício hoje em dia está ultrapassado, está desatualizado. O único sacrifício que você vai ver que Deus espera de você é o sacrifício vivo, aonde você vai ter que lutar contra a sua carne, porque a sua carne vai puxar você para um lado, o lado dos prazeres mundanos, carnais, e o Espírito vai te puxar para o outro lado, para o lado da eternidade, para o lado da santificação, para o lado do amor, para o lado da obediência. Quem está entendendo? Agora é claro que para quem tem dinheiro é muito mais fácil ficar numa igreja aí, né, que ensina que pagou, tem o perdão. Pagou, o milagre acontece. Será que você concebe isso? O apóstolo Paulo sabia disso muito bem. Falou que chegaria tempo que muitos não iam suportar essa doutrina e iriam procurar pregadores segundo os seus próprios interesses. Tipo aquele pregador que usar um baseado, usar uma droga de vez em quando, não tem problema. Escutar música mundana, não tem problema. Viver na patifaria, satisfazer os prazeres da carne, não tem problema. As igrejas ficam como? Teve um pastor lá em São Paulo, acredite se quiser,
Você deve até conhecer, ele foi orar para abençoar a boate do cantor latino. Como vai de encontro com a Bíblia o que ele fez, né? Foi lá numa boate orar para Deus abençoar. Bacana, rapaz. E o povo ainda vai lá nos comentários e, poxa, esse daí sim, é humilde o camarada. Tá de parabéns esse pastor. São pastores assim que a gente precisa. Claro. Querem pastores segundo o seu? Nós estamos estudando as cartas de Apocalipse. E vai chegar um momento que você vai entender em qual carta que a nossa igreja se enquadra. Que a gente foca em ser aquela igreja. A carta à igreja de Filadélfia. E é exatamente a essa carta que o Senhor diz assim: eu sei que a tua força é pequena. Na verdade, o que o Senhor está dizendo, eu sei que não são muitos que acompanham essa sua mesma fé. Mas porque guardastes a minha palavra, eu te livrarei do tempo da provação que há de vir sobre toda a terra. Muitos são chamados. Filadélfia estão aqueles que são escolhidos. Só que muitos pregadores, sabendo disso, fazem o quê? Vou colocar o nome da igreja de Filadélfia. Vem para cá. Aí você vai lá. Mesmo sistema das outras igrejas. Então não condiz. Quem está entendendo? Pastor, alguém pode querer debater com o pastor e falar: mas pastor, o sacrifício é bíblico, o voto é um sacrifício, é bíblico. Ana fez um voto, pastor. Sim, Ana fez um voto. Mas eu te pergunto, no tempo de Ana, ela tinha o nome do Senhor Jesus? Ela tinha revelado no tempo dela que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Ela não tinha. Então ela fez o voto. Você tem Jesus, você quer pagar pelas bênçãos? Efésios capítulo 1 versículo 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos no reino celeste, nas regiões celestiais. Ou seja, está preparado lá. Cabe a gente aqui na terra botar, o rosto no pó, orar a Deus, pedir ao Senhor e acreditar que vai ser feita a sua, e entender que se a gente pedir algo e não ser conforme a nossa vontade, é porque Ele não quer, porque Ele sabe, Ele conhece o futuro, Ele conhece cada dia da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Toda vez que eu oro hoje, principalmente quando eu peço algumas coisas ali que eu preciso muito, eu peço, mas sempre no final eu falo: mas que seja feita a tua, porque eu sei que se isso não der certo, aquilo não der certo, aquilo não der certo, aquilo não acontecer, porque o Senhor lá na frente está me livrando de algo pior. Eu não quero ficar empurrando as coisas com a minha barriga, com o meu ventre. Eu quero ser direcionado e guiado pela tua vontade. Quem entende isso? Então, para acabar a mensagem de hoje, eu queria ler outros versículos, mas eu estou pregando Hebreus mais umas semanas. Quem está gostando de conhecer Hebreus? É muita revelação extraordinária, muita coisa boa. Mas aí eu vou ver com o Espírito Santo, com o Senhor. Ele vai direcionar. Uma coisa é fato: todo o Novo Testamento é importante. Todo o Velho Testamento, quando você puxa para o Novo Testamento para entender um Novo Testamento, é importante. Amém? O problema do Velho Testamento é quando você aliena ele do Novo. Aí é onde nascem as heresias. É quando você pega lá, aqui a Arca da Aliança ficou na casa de Betseba. Não, nem me lembro. Edom, bom, você vai levar essa Arca da Aliança, vai ficar na tua casa e vai abençoar a tua vida. Aí a gente tem um problema, porque a Arca da Aliança, ela é a Arca do Testemunho, que carrega a palavra de Deus.
E o que é a palavra, o que é a verdade? É Jesus. Então o que você tem que trazer para a sua casa, para abençoar a sua casa, não é uma arca de plástico, ou de metal, ou de madeira, ou até de ouro. O que você tem que trazer para a sua casa é Jesus Cristo. E assim Ele vai abençoar toda a tua família. Então se você ligar com o Novo Testamento, está certo. Se você alienar, se torna heresias. Continuando, versículo 28 do capítulo 7. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a... não. Será que você entendeu o que você... Porque a lei constitui a sumos sacerdotes, homens sujeitos a... Deixa eu sentar um pouquinho aqui que eu estou com as pernas doendo. Fraqueza. É limitação. Ou seja, a Bíblia expõe que esse negócio de sumo sacerdote, que é constituído pela lei, ou então pelo sistema pastoral, ou pelos clérigos, né? Eles são fracos. Aqui mora um grande perigo. Quando você vê algum escândalo de pregadores, você abre os olhos desse tamanho, sim ou não? Você fica apavorado. Quem fica apavorado quando vê um escândalo de um pastor? Ou de um bispo, ou de um apóstolo, ou de um padre, ou de um papa? Quem? Mas por quê? Porque eles não deixam isso daqui aberto. Eles não se apresentam como pessoas naturais. Eles se apresentam como pessoas especiais, pessoas separadas, pessoas, como a gente tem visto em Apocalipse, nicolaítas, pessoas acima do povo, mas perto de Deus. Então quando a máscara de um cai, então o povo fica o quê? Apavorado, espantado. Só que biblicamente falando, nos é aberto os olhos e é ensinado. Esses sumos sacerdotes, eles são o quê? São fracos. Só que eles querem esconder essa fraqueza. Sabe por que eles querem esconder essa fraqueza? Para você, o povo, colocar nas mãos deles as coisas espirituais e confiar neles cada vez mais, comer na mão deles. Então eles querem esconder as fraquezas. É o sistema, é a religiosidade. Então eles não se expõem. Só que a gente tem que entender que nos dias atuais, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. A gente não depende de um mediador aqui na terra para chegar até Jesus ou para nos levar até Deus. Isso não existe mais. Volta ao que eu falei no início. O Espírito Santo levanta na igreja com talentos, pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, mas não para serem uma classe especial, venerada, adorada, idolatrada dentro da igreja, não para governar sobre o povo. Aquele que é feito maior pelo Senhor, seja o que mais serve. Para isso. Mas geralmente hoje em dia quem se faz maior dentro da igreja é aquele que quer ser mais servido. A própria igreja católica no início, a igreja católica é macaca velha. Você vê hoje estruturada, poucos escândalos. Não é porque é melhor do que a igreja evangélica, é porque é macaca velha, já pintou demais, sofreu demais, errou demais. Então aprendeu a se esquivar. No início tinha papas jovens, e sabe o que eles faziam? Visto que não eram pessoas tementes a Deus, só sistemáticas, viviam em orgias. E isso foi desmascarado. Imagina o escândalo que deu.
Aí hoje coloca quem como papa? Só pode ser alguém que está à beira da morte. Porque quem já é mais idoso não tem mais prazer nas coisas desse mundo. E é mais fácil de ser manipulado por todo o sistema. E também apresenta uma figura de maior Você quer maior figura de santidade do que uma pessoa de 80 anos? Qual a maldade que você pensa quando vê uma pessoa de 80, 85 anos, 90 anos? Qual a maldade? Eu não sei você, eu vejo uma criança. Eu vejo uma inocência. Só que indiferente dessas estratégias, você tem que ter a sua mente destravada. E você tem que entender que você não depende mais de sumos sacerdotes. Você não depende mais de uma classe mediadora para ter acesso a Jesus ou para ter acesso a Deus. Porque o nosso sumo sacerdote, ele é eterno. Esse versículo, ele diz assim, olha só. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos ao quê? A fraquezas. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho. Constitui quem? O filho a quê? Sim, mas constitui o filho a quê? A sumo sacerdote, perfeito para... Agora, que palavra do juramento é essa? Entenda, a lei que constitui sacerdotes, ela foi entregue. Pode fechar sua Bíblia agora, depois de ter marcado, anotado. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Isso daqui, gente, isso daqui é estudo, não é coisa da minha cabeça não. Isso daqui é muita pesquisa. Em parte o Senhor nos revela e em parte o Senhor faz a gente correr atrás. Amém? A lei, ela foi entregue em Êxodo capítulo 20, ali pelo ano, segundo os historiadores, 1462 antes de Cristo. Quem está entendendo? Ou seja, mais ou menos 3.482 anos atrás, a lei foi entregue. Por quê? Porque antes de Cristo conta como negativo. Depois de Cristo conta como Antes de Cristo o ano vai decaindo, é decadente. Depois de Cristo é crer. Eu sei que muitos aqui entendem fácil, mas eu gostaria que todos entendessem. Então a lei foi entregue 1400 anos antes de Cristo. Aqui ó, o nascimento de Cristo está aqui, e a gente está aqui, amém? A gente está aqui no gasofilácio, ó, aqui. Ixi, até estampei. Oi. Tampa aí, meu filho. Amém. Está aqui, a gente está aqui. O nascimento de Cristo está na agenda do pastor. E a lei está aqui no púlpito. Bom, a lei foi entregue no ano 1462. 448 anos depois, mais ou menos 448 anos depois, próximo à volta ao nascimento de Jesus, 400 e poucos anos depois, Deus falou por intermédio do profeta, que também era rei, Davi. Ele disse: eu enviarei um sacerdote, um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus prometeu. Foi na mesma época, nos mesmos anos, que Deus falou a Davi, que da raiz dele ia nascer um que reinaria eternamente. Num salmo, inclusive, Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Então o povo judeu chamava Jesus de filho de Davi. Mas o próprio Davi chamou Jesus, que nasceu da descendência dele, como Senhor. Porque ainda que ele foi encarnado, né, na carne, mas o espírito dele é a substância incriada, é Deus.
Então Davi não chama, o meu filho Jesus nasceu para reinar. Não, o Filho de Deus, o meu Senhor Jesus Cristo veio na minha geração para reinar eternamente. Essa é a visão do profeta Davi. Por quê? Porque Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que a lei. A lei está aqui. 400 anos depois veio a palavra do juramento, aonde Deus disse, Salmos capítulo 110, versículo 4, Ele jurou que enviaria. Vamos lá em Salmo 100, porque está tão bacana o estudo. Vamos em Salmo 110, versículo 4? Ou então deixa eu ler para você, eu já achei aqui, ó. Aqui, ó, Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Deus fez um juramento. Ele disse, eu vou enviar um sacerdote que será sacerdote para... E quem é esse sacerdote? Que morreu por nós. No final do versículo 28 de Hebreus 7 fala assim: mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para... Por que ele é perfeito? Você acha que ele é perfeito porque ele caiu de paraquedas? Não, porque ele foi provado e aprovado. Ele suportou inclusive a morte de cruz. Ele passou lá no deserto as maiores provações que um homem na carne pode passar. Satanás disse, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás disse, lá mais à frente, tudo isso, todas as glórias desse mundo, tudo o que a carne tem de prazer para desfrutar, eu te darei, se prostrado me adorares. O Senhor Jesus disse, arreda-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Você tem acesso a Jesus Cristo, o sumo sacerdote, perfeito para sempre. Você tem acesso ao Senhor Jesus, que está sentado à destra de Deus. E após saber de uma revelação tremenda dessa, você vai querer continuar vivendo na barganha? Querendo ficar dependendo de 7 terças, 7 sextas, 7 domingos, de uma, como é que chama? Uma quaresma, é quaresma que chama? Uma novena, para alcançar alguma coisa da parte de Deus, para ser ouvido por Deus. Você pode ser ouvido por Deus aí agora, se você orar no nome de Jesus. Agora, se Deus ele vai fazer o que você quer, já é outros 500, porque Ele sabe o que é melhor para você. Está entendendo o que é Bíblia? Está entendendo por que hoje eu estou aqui e faço o que eu faço? Prego o que eu prego? Em grego nosso nome é Antipas. Em grego nosso nome é o quê? Sabe o que quer dizer Antipas? É aquele que é contra tudo. Contra tudo o que é heresia, que é imposta na palavra de Deus. Não adianta, irmãos. A gente não tem acordo com erro, a gente tem acordo com o que é certo. Quem tem acordo com o que é certo? Então pronto. Você tem o nome do Senhor Jesus. Use esse nome. Ore nesse nome. Viva por intermédio desse. Alguém quer fazer alguma pergunta? Em casa vai ficar meio difícil agora, né? Mas aqui na igreja, alguém quer fazer alguma pergunta relacionada à pregação de hoje? Quem conseguiu entender a mensagem? Depois, se você dizer, eu quero entender melhor, olha de novo, está gravado. Olha de novo, né? Às vezes você lembra daquele filme lá, da Disney,
da Marvel, da Warner Bros, que você já olhou 3, 4, 5 vezes. Não custa você ver algumas pregações 2 vezes, 3, se alimentar da palavra. O importante é que o Espírito Santo dentro de você te dê a clareza para que você entenda. Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício dele foi de uma vez, então é pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu a pregação de hoje? Conhecereis a verdade vos libertar. Pode se colocar de pé por gentileza. Você que tem o que agradecer a Deus com as suas palmas, agradeça a Ele. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu carinho, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Amém, igreja? Posso fazer oração final? Deixa eu mandar um abraço antes para quem está conosco, né? Vou colocar uma cadeira aqui que fica melhor de manusear o celular. Eu demorei a mandar o link lá no grupo, mas glória a Deus, algumas pessoas depois foram alcançadas. A minha irmã está lá firme. Ô mana, um forte abraço. Dona Arlete, um forte abraço também. Dona Rai, seu Carlinhos. Dona Ircilene, seu Antônio. Dona Conceição, forte abraço, deixa eu ver. Dona Márcia Lúcia, glória a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tem ali uma foto que eu não estou reconhecendo o nome para mandar um abraço, mas Deus abençoe. Dona Regina Lúcia, Dona Marília, um forte abraço. A Dona Isabela, um forte abraço também, glória a Deus. Vamos nos alimentar da palavra, vamos nos preparar para viver uma vida com o Senhor Jesus. Um abraço ao seu Fernando Nazaré, a Dona Nazaré Pedro, um abraço também. Glória a Deus, muito feliz em estar com os irmãos e feliz também os irmãos estarem se alimentando do que é a verdade, do que é Bíblia. Isso não é uma doutrina nossa, né, que foi criada no ano 2021. Isso é a palavra de Deus que foi escrita há milhares de anos atrás e é a verdade eminente, que não muda e que nós devemos sempre buscar para estar servindo ao Deus Altíssimo do jeito que lhe agrada. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos? Coloque as mãos no coração, vamos fazer a oração final em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, amado Pai, sabemos que o Senhor está nos ouvindo agora e nos enxergando por intermédio do Teu Filho amado. Ele é o filtro para que o Senhor possa ouvir a nossa oração. É Ele quem filtra as imundícias da nossa carne, os pecados que cometemos nessa vida. Senhor, obrigado pelo Teu Filho, obrigado por tão grande amor, obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, muitos são os impulsos da nossa carne, muitos são os prazeres que o mundo oferece, as concupiscências. Eu oro, Senhor, junto com o Teu povo escolhido, com a Tua nação santa, com os Teus sacerdotes que estão agora conosco em um só espírito, em oração, e peço, nos fortalece, Senhor, nos fortalece para vencer as inclinações carnais, as paixões lascívias, pecaminosas. Nos fortalece para que não venhamos a perder o galardão no reino dos céus por causa da sopa de lentilhas, do pão imundo que esse mundo nos oferece, que é momentâneo, que é passageiro. Só o Senhor, Pai, só o Teu Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado. Cuida de nós. Todos nós precisamos ser fortalecidos, todos nós temos pecados e queremos melhorar, nos arrependemos desses pecados e pedimos força para não cairmos em tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal, pois Teu é o poder, o reino e a glória. Senhor, leva o Teu povo em paz, em segurança.
protege e livra-os de todos os males, que aonde o teu povo for, que ali brilhe a tua luz, que ali eles sejam espirituais para viver no Espírito, e não dar ocasião à carne, mas resistir ao pecado até o sangue, em nome do Senhor Jesus. Pois se queremos ser crentes vencedores, isto é necessário: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir os teus passos. Senhor, acampa os teus anjos também na casa dela, dele, que assiste por intermédio do Facebook, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Guia os nossos passos, apacenta a nossa vida e a nossa família. Pai, nós colocamos este ministério, esta obra do Senhor em tuas mãos, para que seja feita a tua vontade. Até aqui o Senhor nos ajudou, e que aquelas pessoas que o Senhor tem usado para sustentar a tua obra, que as tuas mais ricas bênçãos os alcance e faça com que eles tenham abundância em seus celeiros, armários, para que possam superabundar em toda boa obra, não só no ministério, mas com o próximo também. Diga: Senhor Jesus, eu saio da tua casa de oração, mas a tua presença eu levo comigo, porque eu te amo. Diga graças a Deus e dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, pastor João, um abraço. Meus irmãos, um forte abraço, um ótimo final de semana, e se Deus nosso Senhor quiser, até domingo, com o estudo das 7 cartas de Apocalipse. Deus os abençoe. A paz, um forte abraço você que está em casa também. Deus abençoe em nome de Jesus.